Então vamos lá. Para quem achou que acabou João, né? Quem achou que João acabou, surprise! Tem mais João ainda. Então, nós estudamos todo o Evangelho de João. Aí depois nós fomos ver na semana passada do Apocalipse. Quem não viu, olha o vídeo. Ah, eu acho que eu postei o vídeo. Acho que eu postei. Acho que eu postei. Então, o que acontece? Olha lá que é muito interessante. E aí, João, além de ser aquele cara, né? Ele escreveu o Apocalipse, ele, assim, ditado pelo próprio Jesus, olha que privilégio, né? E aí ele escreveu 3 cartas, tá? Hoje nós vamos ver a carta 1 e depois, aqui, quarta-feira que vem, nós vamos fazer a 2 e a 3, tá? Peraí. Aqui, a Rebeca tá no outro quarto me mandando coisa pelo telefone. Mas então vamos lá. O que nós vimos? Que João, né? Essa carta de João, ele escreveu essas 3 cartas, mas nós vamos parar mais tempo nessa primeira, porque na verdade é o resumo do que do que ele viveu, do que ele acreditava, tá? Então os evangelhos foram escritos por 4 pessoas diferentes. Então cada um tinha uma característica. Quando nós fomos estudar o Evangelho de Marcos, você vai ver que tem umas diferenças. Lucas é o que escreve tudo, tá? Tudo que você quiser, você vai lá em Lucas que tem. Marcos já era mais Jesus agindo. João, ele descreve os discursos de Jesus, que ele estava sempre pertinho. Então, e cada um vê de um lado. Sabe essa história de acordo com a situação, é o mesmo fato, cada um observa um negócio. Por isso que quando tem um acidente, o policial vai e pergunta e chama várias testemunhas. Porque cada uma viu um negócio do mesmo fato, tá? Não necessariamente alguém está mentindo, é porque viu de um outro lado. Então, nós vamos identificar aqui o porquê que João era chamado do apóstolo do amor, tá? Então, ele fala que a primeira pergunta, esse eu fiz assim, bem como era nosso primeiro, como foi nossas primeiras aulas, tá? Bem dirigido. Então, vamos abrir a primeira carta de João, todo mundo abertinho aí, e nós vamos bater o papo junto, tá? A primeira pergunta, nós vamos ver em João, primeira de João, de 1 a 4, que ele diz, a pergunta é, qual o objetivo dessa carta ter sido escrita? Então, eu vou ler o que está escrito aqui. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo e à vida. Ele está falando de Jesus, tá? A Jesus que era desde o princípio, blá, blá, blá. Ok. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela somos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos a vós também, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois os escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Então, qual é o objetivo dessa carta? Primeiro, ele fala sobre Jesus, que ele conheceu pessoalmente, que ele apalpou, que ele ouviu tudo. Ele fala isso e fala: essa carta eu vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Então, a primeira resposta, ok? Aí, nesse pequeno texto, tá? O que a gente vê? Que ele já faz um resumo para quem que ele está escrevendo. Ele não está escrevendo para uma pessoa específica. Então, essa carta, teoricamente, a gente acha que ele foi escrito que era para mandar para várias igrejas, para vários grupos, porque ele não põe, assim, uma pessoa específica, assim como ele faz nas outras, tá? Então, serve para nós também, certo? E aí, o que vem? O próximo, olha, ora, tá lá agora no de 5 a 10. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Aqui a nossa pergunta é o seguinte: nesse pequeno texto, a Cássia chegando, nesse pequeno texto temos resumidamente alguns ensinos profundos. Vamos ver quantos a gente consegue identificar aqui, tá? Deixa eu pegar meu estudo aqui. Então, o primeiro, o que é? A mensagem da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há treva nenhuma.
E aí ele vem explicando aqui. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso é paulada na cabeça da gente, né? Depois, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aí vem outro. E se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Então, esse seria, tá, o segundo ensino. Então, o primeiro é que Jesus é luz, né? Nele não há nenhuma treva. Se você está com uma luz, você não está no escuro. Então, não existe alguém que está passando no momento de escuridão e diz que está ligado em Jesus, porque Jesus é luz. Acende uma luz num lugar escuro e vê o que acontece. Por isso que eu usar desse exemplo, tá? E aí vem, se dissermos que não temos pecado, quantas vezes a gente ouve a pessoa falando: eu não tenho pecado, porque não mato, não roubo, não vendo órgão infantil, não trafico mulheres. Hello. Aqui o próprio Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, o que é isso? Todos nós temos pecados. Aí já vamos começar a chorar. Nossa, então nós estamos ferrados. Vou parar de estudar isso aí, porque o evangelho é uma coisa de decepção e frustração. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu desculpo que eu sou pior. Eu não vou rasgar isso, vou lá de bi, né? Tem o livro da Xuxa para você ler agora, que ela está lançando. Ó, legal pra caramba. Bom, vamos lá. Pula a parte. O 9. Porém, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui está falando que é para pedir perdão? Gente, eu sempre falo isso. Não existe um lugar na Bíblia que diga que você tem que pedir perdão do seu pecado. Diz que você tem que confessar e se arrepender, tá? Então, o que ele faz com os pecados? Aqui está falando só com alguns pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele vai ver qual é a gravidade do pecado, se perdoa ou não, ou qual o castigo que ele te dá. Está escrito isso em alguma Bíblia de vocês? Não, a Bíblia diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Ele não é fiel e justo a mim, ele é fiel e justo a ele, porque ele prometeu, entendeu? Então, ele é fiel e justo a ele para nos perdoar os pecados e purificar de alguma coisa? Purificar só de alguma coisa? Não, gente, olha aqui. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então, esse é o outro ensino. O que é? O segundo, nesse texto, nós todos somos pecadores e a solução é o quê? Se confessarmos. Ele nos purifica. Lembra que nós já estudamos a diferença entre o puro e o purificado, o santo e o santificado, ok? Então, nós sabemos, nós somos purificados pelo sangue de Jesus, ok? Então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado e de toda injustiça. Aí tem outra. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos ele mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Quantas vezes nós já ouvimos falar: mas eu não tenho pecado. Mas o meu pai é um homem tão bom, meu pai não tem pecado, meu pai não vai para o inferno porque meu pai é um homem bom. Eu já ouvi isso, tá? Uma pessoa falando do pai dele. Então, se você disser que você não peca, você está fazendo Jesus mentiroso, você está fazendo Deus mentiroso. Qual é o poder que você tem, a cara de pau de falar que Deus está mentindo a seu respeito? Só que aí vem a solução, que é o quê? Confessar os pecados. Com o patrocínio de Senhor Spock. Rebeca, dá um jeito aqui para mim, vai. Essa hora eu acho que o povo resolve passear na rua, meu. Ele é retardado. Bom, vamos lá. A terceira pergunta. Vamos lá, tá no 1 João 2, versículos de 1 a 6. Filhinhos meus, olha que carinho que ele fala com a gente, né? Essas coisas vos escrevo para que não pequeis, certo? Então ele dá todo esse ensinamento para que você não peque. Mas,
Ó, tá vendo? Depois que a gente estuda o Velho Testamento lá, os 10 mandamentos, a gente fica tão desesperado porque tá tudo ferrado que a gente só peca, mas o João dá a solução. Olha aqui, ó. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tem melhor? Tem melhor que esse? Então, é assim. Veja bem, ele olha lá, né, para a Rebeca pisou na bola, cometeu um pecadão, não sei o quê, e ela tá lá, e Jesus chega e fala para Deus assim: o Pai, eu fui humano. Eu sei o que aconteceu, ela está arrependida, tá? Ele vai interceder por você. Por isso que Jesus é a única ligação que nós temos entre nós e Deus, a nossa religação, porque hoje ele é nosso advogado. Não é a Kátia que está falando, é João, que era assim com ele, ó. João era assim, ligadão. Então ele está falando, gente, então não ache que o evangelho é frustrante, não ache que é decepcionante. O meu sobrinho uma vez falou assim: tia, eu só queimo a cara com Deus porque eu peço perdão do negócio, amanhã eu estou fazendo de novo. Não se sinta assim. Ele se coloca como nosso advogado. Então, o que você tem que fazer? Eu já vi igreja, a pessoa orar assim, ó. Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Peraí, você tem multidão de pecado não confessado? Que isso? Então, o que é? A gente que peca no varejo e pede perdão no atacado, né? Não vai assim. Você tem que, um por um, pedir perdão e confessar no atacado, você não está arrependido de cada um. E, de novo, não existe, vocês vão decorar isso, não existe perdão se não houver arrependimento. Não existe arrependimento se não houver mudança de comportamento. Certo? Se você não mudou o seu comportamento, quer dizer que você não está verdadeiramente arrependido. Se você não está arrependido, não vai ter perdão. Aí eu vou pedir perdão porque eu vou fazer a semana que vem de novo. Ah, não, eu vou na igreja lá no domingo, vou na missa e peço perdão por atacar de tudo que eu fiz. Hello? Bom, vamos caminhando. Então, no 4, se todos nós somos pecadores e ninguém consegue seguir os mandamentos por completo, que solução existe para nós? Nós temos o advogado. Certo? A nossa solução é que nós temos um advogado lutando por nós agora, tá? Então, vamos lá. A pergunta 4. Como João resume os mandamentos? Está no 1 João, capítulo 2, de 7. Ah, não, peraí. Eu vou ter que ler o antes aqui, o 6, porque é lindo esse versículo. Então, vamos lá. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Então, por isso que nós temos que aprender dele para saber como que nós vamos agir. Entendeu? Então, como que você vai ser identificado como um cristão, um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, se você já começa a ter o comportamento dele? Então, você vai pecar de vez em quando? Vai, mas você vai ter amor pelas pessoas, vai mudar o foco das suas orações, entendeu? Então, vamos lá. Agora, vamos lá à pergunta 4. Como Jesus resume os mandamentos? Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivesse. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Como é que é? Há uma luz no fim do túnel. Então, vamos lá. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, está nas trevas. Tá? Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegam os olhos. Quando você anda nas trevas, você não consegue enxergar o caminho certo. Tá? Então, aqui, como é que Jesus resume todos os mandamentos? Como é que João resume todos os mandamentos? O amor. E o amor é diferente de gostar. Eu já falei para vocês isso. Amar, nós temos que amar a todos. Gostar é outra coisa, é convidar para ir na sua casa. Entendeu? Existem pessoas que você não tem prazer na companhia.
Mas você não pode desejar o mal para ela, você tem que desejar que ela seja bem, que Deus abençoe, que ela tenha uma vida feliz. Isso é amor. Convidar para tomar chá na sua casa é gostar, é diferente. Nenhum lugar a Bíblia nos manda gostar de todo mundo, porque é uma questão de empatia, certo? Mas nós temos que amar incondicionalmente. Fácil amar o Fernandinho Beiramar? Os Nardoni? É fácil? Não é. Mas nós temos que orar por eles para que essas pessoas, sabe, caia a ficha. Entendeu? Tem que orar para que essas pessoas entendam qual é qual é o verdadeiro caminho. E a ideia é que todos se salvem. A Jade de franjinha aí, viva! Vamos lá, Jade. Primeira carta de João. Abre aí rapidinho, pega papel e caneta. Vamos lá. A pergunta 5. Qual é a mensagem individual para cada grupo? Aqui é muito louco, porque João divide isso aqui. Então, ele fala lá, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, vamos deixar a frustração de lado. A gente peca, mas nós temos um advogado, nós temos alguém que está lá entre o tribunal e nós, alguém que morreu pelos nossos pecados. Então, filho, é o seguinte... Se confessar, se arrepender e confessar os nossos pecados, estão perdoados. Então, ele fala aqui, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Você não é obrigado a carregar uma mala de pecado nas suas costas. Você não é obrigado a não olhar para as circunstâncias, não se achar merecedor das coisas, porque um dia você pecou. Quem fica falando isso no seu ouvido é o chefe da concorrência. Que ele não pode tocar na sua vida, mas ele fica falando, você não merece, porque em tal ano você fez isso, porque você tem pensamentos assim, então você não merece o amor, você não merece a graça. Gente, graça é favor merecido, você merece. Se você é filho de Deus, você merece. Então, os seus pecados não te separam. Tanto que tem um texto que Paulo fala, o que me separará do amor de Deus? Pode alguma coisa me separar? Nada. Nada. Ou a única coisa que pode me separar do amor de Deus sou eu mesmo, pegar minhas perninhas e ir embora, tá? E você vai falar, mas eu não faço isso. Faz. Cada vez que você vai saindo, como nós vimos no começo, se afastando da luz. Quando você se afasta da luz, os seus olhos veem as trevas, você não enxerga o caminho para voltar. Ok? Vamos lá. Para os filhinhos. Pais, vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Gente, que legal falar isso para jovem. A gente pensa que essa geração tá perdida, não sei o quê. Não, João tá falando. Os jovens vencem o maligno. Por quê? Por quê? Por quê? Porque estão agarrados na presença. Alguém já viu, gente, como o jovem adolescente, ele é apaixonado, ele é intenso. É muito legal você trabalhar com jovem. Jovem é o seguinte, quando quer fazer dieta, passa um ano tomando água com limão. Quando tá apaixonado, pensa que vai morrer de amor por causa daquele fulano, né? Então, é assim, jovem é intenso. Quando um jovem resolve pregar o evangelho, gente, que bênção que é, porque o jovem é intenso. E quando ele é intenso, agarrado aos pés da cruz, o que acontece? Ele vai vencer o maligno, tá? Então, João fala aqui, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e vocês vencem o maligno. Aí ele ainda vai. Aí, de novo, filhinhos, vos escrevo porque conheceis o Pai. Pai, vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Aí eu tenho que perguntar para todas nós aqui, a palavra de Deus está permanecendo em nós? Nós temos guardado a palavra no coração para usar no momento oportuno? Ou a gente pega a Bíblia só uma vez por semana na hora que você vai na igreja? Você não se alimenta de comida, alimenta o seu corpo quantas vezes por dia? Quantas vezes por semana você alimenta a sua alma? Como você vai ter gravado, saber o que as promessas que você tem na sua vida, se você não sabe aqui? Se você não lê? Só porque alguém, a Sayonara, falou para mim uma vez, o ano passado, e foi tão linda a mensagem que ela falou para mim, então é o seguinte, eu vou ficar agarrada naquilo? Renovai a vossa mente. Renovai a vossa mente. É o quê? Vai retroalimentando com a palavra, porque é a única forma de você ser forte e não permitir de ser tocado pelo inimigo. Porque o diabo, ele usa a Bíblia, viu? Ele usa a Bíblia. Depois nós vamos falar disso outra hora. Vamos lá. A 6. Que grande conselho João nos dá? 1 João 2, de 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se
alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, presta atenção nisso. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aí você vai me dizer, mas você não ensinou no outro dia lá que não é para a gente se afastar do mundo? O próprio Jesus disse que não é para a gente sair do mundo, mas se livrar do mal? Exatamente, mas isso não quer dizer que você vai amar as coisas do mundo. Como é que é? Eu vou ali, só vou fazer um pecadinho aí e depois eu volto. Né? Então, eu lembro que eu era criança e na escola dominical uma tia falava assim, quer saber o que você vai fazer? Pergunte se o Espírito Santo vai poder entrar naquele lugar com você. Tá sentado numa rodinha batendo papo? Pergunte se o Espírito Santo está sentado lá, podendo ouvir o que você está conversando naquela rodinha. Isso já serve de crivo para você saber, tá? Isso eu não estou falando só para jovem não, tá? Tem muita mulher velha, assim, que é como a gente, que se ajunta nas rodinhas. Aí eu vou pedir oração pela Keila. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Isso é maledicência, não é? Gente, tô tão preocupada com a sayonara, vocês não sabem. Isso é você estar junto com a luz? Não, e olha, tem muita gente que fala que pecado é se prostituir. A língua é muito pior. Porque com a língua você está prejudicando o outro. Você está prejudicando a si mesmo e ao outro, tá? Pula essa parte. Isso não acontece no nosso meio, a gente não conhece ninguém. Estamos falando hipoteticamente, tá? Vamos lá. Agora vem uma boa. Ai, anticristo. Tá no João 2, de 18 a 26. Filhinhos, já é a última hora. Parece que o João escreveu isso agora, semana passada, né? Que ele sentou e escreveu isso. Já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, aquele que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio. Aí você fica achando que o anticristo é um capeta vermelho de tridente que vem fumando maconha, né? E cheirando enxofre. Não. É bonitão. O anticristo é tudo aquilo que é anticristo. Então, uma vez, eu estava desenvolvendo uma teoria dizendo que o anticristo é uma ideia. Tá? Anticristo não necessariamente vai ser uma pessoa. Pode ser uma ideia. Sabe por quê? Veja bem, esse negócio de ideologia de gênero, destruição da família, destruição dos valores, desconstruir toda Gente, família foi a primeira instituição que Deus fez. E agora vem uma sociedade toda querendo desestruturar a família. Qualquer forma de amor vale a pena? Gente, existe isso? Sabe? Então, assim, se você não concorda com isso, é homofóbico. Não, primeiro que essa palavra eu acho meio estranha, porque fobia para mim é medo. Eu não tenho medo de gay, entendeu? Não é isso, eu só não concordo com o que ele faz. Então, deixa ele quieto no canto dele. Mas o que acontece? E você está desestruturando uma coisa que foi Deus que criou, que é a família. Tá? Então, o que acontece? O que é o anticristo? É uma ideia que vem dizendo, é mais ou menos, não é bem assim, que nem o diabo falou lá para Eva no Jardim do Éden lá. Mas a Bíblia diz, não é bem assim. Se não é bem assim, então a bênção também não vai ser bem assim. Hello? Então, vamos lá. Então, os anticristos, o que João fala aqui? Que saiu do meio de nós, olha só. Cuidado com as pessoas que você conhece e que você acredita que tem uma boa palavra, que conheceram a palavra, viveram no meio e agora estão pregando um outro evangelho. Não é que ele teve uma revelação extraordinária, não. Está sendo usado para desviar vocês. Ô, Jade, põe o seu telefone no mudo, porque o seu ambiente está interferindo. É só botar... Isso, tá. Então, o que acontece? Aí ele fala, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Quantas vezes existem pessoas que falam, eu sou crente, eu sou filha de pastor, eu sou irmã de padre. E daí? Tá fazendo coisa errada para mim? Tanto faz. Então, o que acontece? Vem com uma outra teologia, uma adaptação. Então, isso aí é o anticristo, é para desviar, porque usa a palavra
tá? Para justificar as coisas erradas que estão fazendo. E usa a palavra. E é isso que o diabo faz, tá? O diabo é tão cara de pau que ele foi tentar Jesus com a Bíblia, tá? Nós já estudamos isso, vamos estudar de novo. Ele foi. Agora, você acha que se ele fez isso com o próprio Jesus, ele não vai fazer com você? Ou será que você é imbatível, né? Então, o que acontece? O que ele fala? Os anticristos saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, certo? Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem de santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis, e porque mentira alguma jamais procede de verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Então, todo aquele, gente, toda aquela teoria que vier dizendo que existem muitos caminhos que levam a Deus, esse é o enganador, ok? Ele está enganando, porque Jesus é o único caminho. Então, tem muitas linhas que dizem que a salvação pode vir de todos os caminhos levam a Deus. Isso é a maior falácia que existe, porque a Bíblia diz que é só Jesus, porque eu não conheço ninguém que teve a coragem de morrer por mim, sendo santo, tá? Só ele, ok? Então, o que é um anticristo? O que é o anticristo? Todo aquele que nega que Jesus é o Senhor. Tá? Então, mas eu sigo o Velho Testamento. Gente, o Velho Testamento é um panorama para o Novo Testamento, tá? A Bíblia é toda em harmonia, focando em Jesus. Qualquer evangelho que Jesus não é o ponto central, não é o evangelho puro. É coisa do anticristo. Você quer ver outra coisa? Você quer ver? Você sabe qual a diferença entre religião e seita? Seita, religião é que fala que Jesus é o caminho. Seita é que fala que tem outras coisas. Então, existem algumas denominações que dizem assim, a igreja salva. O Velho Testamento salva. Isso é seita, ok? Religião é a palavra religar. Religar. Religião é o quê? O que te religa com Deus. Se nós aprendemos que é só Jesus, ok? Vamos lá caminhando, senão não vai dar tempo. Qual a função? Aí vai lá. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Tem gente, existem algumas religiões que não reconhecem Jesus como Salvador. Então eu vou te falar uma coisa. Se existe reencarnação, para que existe Salvador? Jesus salva de quê? Se não existe inferno, se não existe nada. Se você vai reencarnando até melhorar. Então, existem algumas religiões que são reencarnacionistas. Então, Jesus é o quê? É uma figura, foi um filósofo, foi um sábio, ok. Não, eu não acredito, eu acredito que Jesus é Salvador. Só que se não existe morte eterna, então não precisa de Salvador. Se não precisa de Salvador, então ele não é o Salvador, entendeu? Entendeu o espírito da coisa? O que é o anticristo? Mas a gente faz boas obras, a gente faz caridade. E errou o céu, errou o alvo por pouco tempo. Quis ser bonzinho, mas vai para o inferno do mesmo jeito. Todo aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus é anticristo. João está falando aqui. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também o Filho também vai permanecer em vós. E essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso vos acabo de escrever acerca dos que procuram vos enganar, tá? Gente que é saído do nosso meio, não necessariamente que nós conhecemos enquanto estava no meio, mas gente que se diz cristão e prega um outro evangelho. Isso é anticristo, tá? Aí vamos lá. Qual a função do Espírito Santo? O 8. Tá, do 2, de 27 a 29. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a unção ensina a respeito de todas as coisas.
Quem nos ensina é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos ensina, é o nosso consolador. Quer ver? Não tem um negócio que a gente chama que a gente tem consciência? Eu fiz um negócio, fiquei com a consciência pesada. Minha consciência me acusou. Gente, que consciência? É o Espírito Santo que está falando, pisou na bola. E aí é o seguinte, se você ouve a primeira vez, você vai ouvir a segunda. Mas se você deixa de lado, você vai deixando essa voz mais fraquinha, você vai parando de ouvir. Você vai parando de identificar essa voz, quando você vai relegando ela a segundo plano. Então, até eu estava conversando essa semana com a Jade, a gente ainda estava falando, né, que a gente tem no ouvido, no ombro, né, duas vozes. Qual é a que você vai estar ouvindo? Então, é assim, você vai fazer crescer aquele que você alimenta. Quem que você está alimentando? Qual é a voz que você está alimentando? Porque nós temos, gente, eu vou falar para vocês, o diabo não pode tocar na sua vida, mas ele fica sentado no seu ouvido jogando coisa para sua cabeça. E às vezes usa a boca de pessoas muito próximas, exatamente para te confundir, tá? Por isso que nós temos que estar firme. E a voz do Espírito Santo é aquela que vai nos orientar. Então, quem nos ensina é o Espírito Santo, tá? Então, qual a função do Espírito Santo? Nos ensinar. Tá? Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, no Espírito Santo, para quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos e nem envergonhar na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, tá? Ok? Aí vem, no próximo. Qual a característica do Pai começa a se apresentar em nós depois de nos tornarmos filhos de Deus? Vede que grande amor nos tem conhecido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quer dizer, nós estamos caminhando, estamos evoluindo, certo? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Aqui não está falando, todo aquele que permanece nele não peca. A gente peca. Mas o que você tem que fazer quando você peca? No varejo. Pecou, vai lá, reconhece, ouve a voz do Espírito Santo, pisei na bola, vai lá, reconhece, se arrepende e tá. Esse é aquele que é ligado no Senhor. Agora, aquele que vive pecando, aqui diz, não o viu e nem o conheceu. Eu vou depois botar um link de uma música, gente, que é maravilhosa, que acho que é da Fernanda... acho que é Fernanda Abreu. Que ela fala, quem já pisou no Santo dos Santos e em outro lugar não sabe viver. Eu digo isso, quando você prova da graça, quando você prova de um relacionamento íntimo com Deus, você não quer sair fora. Se você sair fora, é porque você vai se afastando e o que acontece? Vai deixando de ouvir a voz e vai se acostumando com o pecado. Porque o pecado a gente se acostuma. A primeira vez que você pisa na bola, dói, você fica com a consciência pesada. Depois, filho, se você continuar fazendo, já você nem liga mais. Tá? Então, ó como que é o ser humano se acostuma, como é perigoso isso, a gente se sentir afastado, tá? Então, a característica do Pai começa a se apresentar em nós o quê? Todo aquele que vive pecando não está nele, ok? Isso é diferente de pecar, não vive pecando. E ainda tem um detalhe, todo pecado confessado, ele não se lembra mais. Então, se você confessou, arrependeu, confessou, você tá livre. Lá sabe a história do canudinho, né? Do canudinho. A Cleide, eu já te contei a história do canudinho? Não, né? Não. Tá, a Cleide, a mais nova, não sabe. O canudinho é o seguinte, nós temos um canudinho de festa mesmo, que é o nosso relacionamento com Deus. A gente vai deixando entrar as tranqueiras lá, que vai entupindo o canudinho. Tá? E essas tranqueiras são os nossos pecados. Então, a gente precisa estar sempre limpando o canudinho para a nossa oração chegar lá e a resposta descer também. Entendeu? Então, quando eu falar de canudinho, são as sujeirinhas que ficam lá. Tá bom? Tanta maldade, deixou tanto mal. E aí, vamos lá.
O 11. Qual o dom que começa? Aí, ó. No 3. O 7 e o 10. Deixa eu ver. Eu vou ler esse aqui, que é o 7 a 10, que é o seguinte: filhinhos, não vos deixeis enganar, que ninguém que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o começo. Para isso, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo, tá? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Olha, toca falar de novo do amor ao irmão. Então, como que você vai saber reconhecer uma pessoa, tá, que é filha de Deus e uma pessoa que é filha da concorrência? É o quê? Aquele que não vive pecando. Aquele que fala que tem o pecadinho de estimação, desculpa aí, não é filho de Deus. Pesado, né? Não sou eu que estou falando, não. É João que falou aqui, tá? Agora vamos lá. Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é essa: que amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Aí ele vai explicando, volta a falar do amor de novo, tá? Então, o 11. Qual o dom que começa a identificar como os filhos de Deus? É o dom do amor. Como reconhecer o falso profeta? 1 João 4, de 1 a 6. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus. Por quê? Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é Deus, e todo espírito que não confessa não procede de Deus. Entendeu? Então, tem algum profeta aí, alguma pessoa que está falando que ele nega que Jesus, a divindade de Jesus, isso é falso profeta. E está se levantando aqui, está falando no meio da gente, não está vindo lá do meio da macumba, não. Está falando de pessoas que saíram do meio cristão, tá? E aí vem, e todo espírito que não confessa, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falem da parte do mundo. O mundo os ouve. Nós somos de Deus porque aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito de verdade e o espírito de erro. Certo? Então, isso é para a gente saber, reconhecer e identificar a palavra que está chegando. A pessoa que se acerca de nós, tá? Só porque é bonzinho, porque dá cesta básica para os outros. Não estou falando que não é para você ajudar, é para você ajudar. Mas qual que é a essência? Então, como você vai identificar? Você alega que Jesus é o Filho de Deus? Ok, tá beleza. Não, você diz que a salvação vem de outro meio? Então, filho, ferrou, tá? Como reconhecer o verdadeiro Filho de Deus? Ok. Qual o segredo para vencer o mundo? 5, de 1 a 5. Ai, gente, que legal isso! Todo aquele crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que ama ao que gerou, também ama o Filho que é nascido. Nisso conhecemos que amamos a Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser o Filho de Deus. Ok? Gente, isso aqui é a fé que vai fazer a gente vencer o mundo. A gente vencer as tribulações, a gente vencer os ataques dos inimigos, vencer os falsos profetas, vencer aquele... É a fé, é saber, reconhecer, é ter identidade. Você saber quem é Jesus, o papel dele na sua vida, saber que você é filho de Deus, porque se você confessa que Jesus é o Filho de Deus, você se torna filho, e quando você se torna filho, você tem o DNA do Pai, você tem participação na herança dele, e essa fé é que vai vencer
vencer o mundo. Você vai ter o Espírito Santo habitando em você. O Espírito Santo vai te dirigir, vai te dar sabedoria para identificar. Esse aqui, ok, esse aqui tá falando bobagem, não vou seguir ele não, mas esse aqui tá falando certo. Entendeu? Esse é o discernimento que nós temos. Nós temos que estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, que é o que vai guiar a nossa vida, tá? E aí, nós vemos depois o poder da intercessão. Gente, o poder da intercessão, tá no 5 de 13 a 9, diz o seguinte: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. João já fala isso lá no evangelho dele, tá? Se alguém vira seu irmão cometer pecado, aí vem falando para você interceder pelos seus irmãos, tá? Então, o resumo das cartas de João é o mesmo, o resumo está em perfeita harmonia com o evangelho de João, que está em harmonia com o que ele aprendeu do Senhor, com o que está em harmonia com o que ele está falando. Vocês podem ver que tudo que ele escreveu aqui nessa carta foi um resumo de tudo que ele aprendeu de Jesus lá no evangelho. Ele pegou e sintetizou aqui. Então, o que nós temos que ver? Qual é a visão de João, que era o mais próximo de Jesus? É o quê? A base é o amor, é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e amar as pessoas. A base de tudo é o amor. Gente, o amor cobre multidão de pecados. Se você ama verdadeiramente, você não vai criticar, você não vai acusar, você não vai duvidar e você não vai fazer mal para essa pessoa. Você vai até perdoar, porque o amor cobre a multidão de pecados, inclusive os nossos. Se você tem pecado, aqui acabou de falar, nós temos um advogado. Se você tem aquele que é filho de Deus, ele não vive pecando, ele não pede perdão no atacado, é no varejo, porque aquilo incomoda. Quando você pisa na bola, você sente aquilo, o Espírito Santo te falando, você fez tá errado, dói o seu coração. Enquanto você não se reconciliar, você não está em paz. Então, isso é uma pessoa assim, é uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, que está ouvindo a voz. Eu vou dizer uma coisa, quanto mais você estiver próximo do Espírito Santo, mais alto você vai ouvir a voz dentro de você. E é a direção para você ter a vida plena, porque Deus não nos fez para sofrer. Deus nos fez para termos a vida em abundância. Não amando as coisas do mundo, não quer dizer que nós vamos ficar aqui no mundo. E quando eu falo as coisas do mundo, eu não estou falando das coisas boas, estou falando das coisas ruins, entendeu? Porque o mundo, Deus fez o mundo para que nós vivêssemos nele. Jesus ainda falou, eu lhe peço, pediu na oração sacerdotal, que os tire do mundo, não os tire do mundo, mas livre do mal. Então, o evangelho de João produziu essa carta resumida que é de João. E eu convido vocês a voltar e ler novamente essa carta. Lê essa carta, e resumir os ensinamentos um por um dessa carta. E você vai ver que grande tesouro nós temos lá, que maravilha que nós temos lá. Tá? A diretriz para você ter a vida em abundante que foi garantida por Jesus. Tá? Então, o que acontece? Nós vamos ainda, semana que vem, nós vamos ainda ver as outras duas cartas, mas eu quero que vocês tenham isso em mente. A carta de João, a primeira de João, é o resumo do que ele ouviu de Jesus. Então, eu quero falar para vocês, qual é o resumo que você escreveria hoje de tudo que você aprendeu sobre Jesus? Qual é a carta que daqui a uns anos nós vamos achar lá nas escavações? A carta de da Ana Teresa para os amigos da Califórnia. A carta da Keila para os amigos do Rio de Janeiro, né? O que nós vamos ouvir? Qual é o legado que você vai deixar? O que você vai contagiar as pessoas? Com que mensagem você vai contagiar as pessoas que andam ao seu lado de acordo com o que você aprendeu? Tá? Então, o meu desafio para vocês hoje é esse: fazer como João. João aprendeu tudo de Jesus e resumiu numa carta para os outros. Então, será que a nossa vida é uma carta aberta para as pessoas saberem o que nós já aprendemos? E isso é apenas a periferia, né? Porque a essência é que nós vamos ter a vida em abundância. Vamos caminhar para a vida em abundância. Amém? Viu? E não acabou, João, ainda tem mais uma. Eu quero que vocês, então,